galera, eu sou Glauber Abreu, eu estou como presidente da Rede Coworking Ceará e venho aqui pedir para vocês para fazer a inscrição no nosso canal aqui no YouTube, curta e compartilhe os nossos vídeos e marca o sininho aí para que vocês recebam as notificações de todos os nossos próximos vídeos, tá ok? Aproveitem bastante o conteúdo e até a próxima. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui nosso painel. Então, assim, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês, terem topado o convite de participar aqui do nosso evento. Muito obrigado mesmo. E eu queria que vocês se apresentassem um pouco para o pessoal saber, né? Quem são vocês, por que vocês foram convidados, e o que é que vocês vão discutir um pouquinho hoje aqui. Vamos começar com a Luciana. Então, pode começar, Luciana. Vamos lá, Tainá. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? É uma honra estar participando desse evento. Com nomes de peso, né? Acabamos de assistir a discussão entre a Cláudia Leitão e a Regina Amorim. São duas pessoas que eu particularmente admiro muito, né? Gosto muito. Aí fico me sentindo honrada de estar numa mesa dessa, né? Com tantas pessoas tão importantes, né? Enfim, eu sou psicóloga, essencialmente, exclusivamente psicóloga clínica, e atuo na clínica há cerca de 8 anos, né? No momento, por conta do que estamos acontecendo, o meu consultório virou virtual, então eu estou dentro de casa, atendendo exclusivamente online, e aguardando tudo isso passar para poder voltar. Tenho formação na psicologia clínica, na abordagem centrada na pessoa, eu sei que para esse universo de vocês é uma nomenclatura um pouco esquisita, difícil de compreensão, mas, enfim, só para que as pessoas saibam um pouquinho mais de mim, né? Tenho formação clínica, sou também profissional, também com especialização em orientação de carreira, né? E projetos de orientação profissional, então, é isso. A princípio, na clínica online, né? Tentando ajudar como é possível hoje em dia. Por favor, Ricardo. Bem, boa tarde aí a todos, prazer a todos vocês, é uma satisfação estar aqui, agradecer de pronto aqui o convite, né, da rede a participar desse evento, e também do André, o André é nosso amigo, que fez esse convite, esse desafio. Enfim, meu nome é Ricardo Siqueira, eu sou enfermeiro, né, já há quase 25 anos, sou mestre em enfermagem, tenho uma especialização em residência em saúde da família, trabalho na Estratégia de Saúde da Família aqui de Fortaleza, e no Hospital Municipal também, já há mais de 20 anos. E eu faço parte de uma Câmara Técnica de Atenção Básica do Conselho Federal de Enfermagem e também de um comitê gestor de crise, justamente criado no COFEM, para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Então, a gente, a nível nacional, tem esse trabalho e faz esse monitoramento diário da condição também de vida dos profissionais de saúde, de enfermagem especificamente, né, que estão na linha de frente, muitos estão adoecendo, muitos estão morrendo, e fazendo esse trabalho também de orientar todos os profissionais que estão trabalhando a se protegerem e também como cuidar da melhor forma da questão da qualidade da assistência. E aqui a gente veio debater justamente essa questão do coworking, né, que é voltando, essa tentativa de voltar a trabalhar de forma coletiva, e vamos tentar trazer algumas informações aqui para todos. Exatamente, aqui o pessoal aqui do Cowork, pelo menos a nossa experiência, pelo que a gente conversa, é a tentativa mesmo de tentar trazer segurança para as pessoas, né? A gente teve que mudar aí, porque a gente trabalha com compartilhamento, colaboração, então de repente a gente teve que aprender esse novo convívio dentro do espaço, que é compartilhado, mas agora ele não pode ser tão compartilhado como ele era antes. Então, para a gente começar o nosso papo, eu queria fazer aqui uma breve pergunta para vocês, é mais uma pergunta introdutória mesmo. Então, assim, desde o início da pandemia, buscamos todas as informações sobre como nos manter seguros e livres do coronavírus. Embora tenham sido inúmeros os relatos de desrespeito ao isolamento, da mesma forma, após 3 meses de isolamento social, toda essa situação tem afetado muito o estado emocional mesmo das pessoas. Agora, com o início gradativo dessa retomada, né, que todos nós estamos passando aí, como vocês avaliam as condições dos profissionais para os retornos das atividades, tanto na questão de informação sobre os cuidados de higiene e proteção, quanto no que diz respeito ao seu estado emocional? Então, você quer começar aí, Luciana, falando um pouco? Sim, pode ser. Gente, sobre o quesito dos cuidados de higiene e proteção, eu vou deixar um pouquinho, né, a cargo do nosso colega Ricardo, né? Eu vou tentar, como vocês bem colocaram, né, assim, que é uma tentativa de volta, né? Então, eu também vou tentar explanar um pouquinho sobre
sobre essa pergunta, que eu acredito que é uma pergunta, eu brinco muito, que é a pergunta que vale 1 milhão, né? Quem souber como é que vai ser daqui para frente, É né? verdade. A gente não sabe, né? Então, assim, eu fico meio numa saia justa, Tainá e Ricardo, né? Assim, com essas perguntas, sabe? Assim, de como vai ser o amanhã, de como que a gente não sabe, né? Eu fiquei me perguntando como é que eu vou responder a isso, né? A gente não tem ideia, né? O que a gente tem certeza é que do jeito que está não vai ser mais, né? E aí eu vi na palestra e a conversa se eu não me engano, foi a Cláudia que falou agora, que eu vou muito de acordo com esse pensamento dela, que inclusive rolou muito aí na internet, né, que as pessoas dizem que não esperam que volte a como era antes, a gente não quer voltar à normalidade da forma que era antes, né, porque o normal estava adoecido, né, então, o que a gente espera é que o que aconteça daqui para frente vai ser novo, porque existem várias condições aí que estão nos limitando a esse retorno, e que a gente pode fazer umas discussões, assim, que existem inúmeras discussões, não posso falar no meu segmento da psicologia, né, de como é que vai ser, quando estava dizendo, a gente não tem muita certeza de como vai ser, mas existem várias especulações. Se a gente for falar a um retorno, né, de um convívio social a curto e a médio prazo, a gente tem uma possibilidade de realidade, né? Dentro da minha realidade, das condições emocionais e comportamentais, a gente acredita que ela vai prevalecer o medo e a ansiedade, né? As pessoas vão aparecer com medo, como você bem disse na tua pergunta, Tainá, embora exista hoje em dia um número muito grande de pessoas que desrespeitam, que ainda estão desrespeitando, né, assim, eu vou levar em consideração a minha fala, as pessoas que ainda consideram, né, a pandemia como algo sério, que a gente está tentando fazer da forma que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, como deveria ser feito, tá? Eu tenho clareza disso, de que existem muitos furos, né? Existem muitas pessoas que não estão lidando de forma mais séria sobre isso, mas a minha fala vai nesse pensamento, acreditando nas pessoas que estão vivendo conforme orientação, tá? Enfim, as pessoas que vão voltar à normalidade agora, creio eu, que ela vai vir, como eu estava dizendo, repleta de medo e de ansiedade, né? Medo de abraçar as pessoas, medo de tocar nas coisas, de tocar também nas pessoas, não necessariamente abraçar as pessoas, né? Medo de aglomeração, né? Medo, gente, o medo vai estar permeado, né? A gente vai estar um pouquinho blindado desse medo e ansiedade, o medo também de uma contaminação, né? Medo. Eu acho que o sentimento que vai prevalecer, eu acredito que seja esse. E aí a gente se pergunta, Luciana, mas será que as pessoas não vão ficar adoecidas psicologicamente com tanto medo, né? Pode ser que sim, né? Só que, dentro do universo que a gente está vivendo hoje, uma das coisas que eu mais digo no meu consultório, que a gente não pode brigar com os nossos sentimentos, nem aqueles que são ditos socialmente equivocados ou inadequados. O medo, por exemplo. O medo, ele é um sentimento, na verdade, que vai nos proteger. Se eu não tenho medo de alguma coisa, eu vou agir de forma inadequada, de forma sem pensar, de forma não cautelosa. É o medo que vai me fazer pensar, né, e refletir sobre o que eu posso fazer e o que eu não posso. Eu brinco muito falando sobre uma avenida. Se eu vou atravessar, por exemplo, em Fortaleza, uma Santos Dumont, se eu tenho medo, eu vou olhar para os lados. E aí o meu medo vai fazer com que eu, provavelmente, consiga sobreviver a atravessar essa avenida. Se eu não tenho medo, eu vou atravessar de qualquer forma. Provavelmente eu vou me arriscar e posso perder minha vida. Agora a gente precisa ter cuidado com o medo excessivo. Na verdade, com tudo excessivo, porque eu não acredito que nada excessivo é saudável, né? Então, se eu tenho medo demais, eu vou paralisar. Eu paralisando, né? Aí eu vou trazer vários outros tipos de problemáticas e de adoecimento psíquico. Mas, via de regra, o que a gente precisa pensar primeiramente é que esse medo ele pode ser bem-vindo. Na verdade, eu acredito que ele é necessário, tá? Enfim, acredito que o medo e a ansiedade de como vai acontecer vai ficar um pouquinho mais presente. Mas eu acho que, como eu estava dizendo, é necessário para que a gente possa restabelecer os nossos vínculos, né? E
E aí as pessoas, quando falam de uma discussão que está se criando muito, é a questão do novo normal, né? Assim como a Cláudia, eu também não gosto dessa palavra, dessa afirmação, desse conceito de novo normal. Porque a gente está em processo constante de mudanças, o ser humano e o mundo. Se o mundo é feito de pessoas, e as pessoas estão sempre em mutação, a gente está sempre se transformando. E assim, tudo que é novo gera medo. Por quê? Porque o medo é uma coisa que é nova, que a gente desconhece, que a gente não está adaptado, né? E uma realidade de uma pandemia como essa, eu posso dizer que as pessoas da minha geração, pelo menos aqui no Brasil, não viveram, né? Então, assim, quando foi que a gente imaginou viver o que a gente está vivendo hoje? Nunca, a gente não se preparou, né? Então, assim, é natural que a gente fique assustado com o que está por vir, né? Mas nesse início, e que eu acho que vai ser bem delicado, eu acredito que ainda assim a gente consiga se adaptar bem. Voltando para a questão da convivência mesmo no coworking, por exemplo, eu li essa semana uma reportagem muito legal, que eu não sei se eu vou falar o nome dela correto, tá? É Maria Aparecida Shirato, se eu não me engano. Ela é do Instituto INSPER. Ela é docente lá do Instituto, e ela fez uma reportagem muito bacana, que ela fez um paralelo muito legal, que ela falava sobre a questão desse novo normal, né, da adaptação do novo normal. Ela fala na reportagem que ela teve que viajar para um país muito frio, que na reportagem ela não menciona qual é o país que ela foi, e que ela vindo do Brasil, e também, se eu não me engano, de um país tropical, na verdade, né, que é via de regra quente, que não tem neve, porque o lugar que ela foi tinha neve, ela disse que no começo ela sofreu muito, e ela entendeu que para ela sobreviver, ela precisava adquirir um kit neve, que nesse kit neve tinha um gorro, um cachecol, luvas, casacos, e alguns outros acessórios que não vem à minha lembrança agora. E ela disse que no começo era muito ruim viver com essa realidade que não era a realidade dela aqui no Brasil, né? Então, assim, todas as vezes que ela ia ao mercado, que ela ia em algum lugar, ela tinha que tirar a luva para poder passar o cartão de crédito, manusear dinheiro e depois colocar a luva de novo, porque se ela não fizesse isso, ela e as pessoas que vivem lá, se elas não fazem esses tipos de procedimentos, eles correm o risco de adoecer, severamente, inclusive, né? Então, assim, ela diz que, a princípio, foi muito difícil criar esse hábito de se proteger. E até que chega uma hora, que não é que seja legal ou que eu prefira, mas vai chegar uma hora que é tão normal, é tão padronizado, é tão automático, que colocar a luva e tirar a luva nesse universo é muito comum, né? Não, é não mais traumático. Então, ela fala isso, trazendo para a nossa realidade de hoje, que provavelmente a gente ainda está, como você começou agora a nossa entrevista com a máscara, né? Tira a máscara, coloca a máscara, passa álcool em gel, entra no lugar, higieniza tudo. Então, isso, a princípio, vai ficar muito chato e muito cansativo. Mas eu acredito que com o tempo que vai passando, a gente vai se habituando a essa realidade. Então, assim, talvez daqui a pouco colocar a máscara e tirar a máscara, sair de casa, esqueci a máscara, volta para pegar a máscara, talvez isso já vai ficar como rotina, né? E essa é a minha esperança de que esses pormenores não fique tão difícil da gente lidar. E aí, trazendo para a questão que eu não tenho, quando o Glauber me convidou para fazer parte dessa palestra, né, assim, eu não tenho uma convivência muito grande de coworking, né, mas eu tenho um profundo respeito e acho muito bacana a forma do funcionamento dele, né, é quase como se viver em comunidade, viver em rede, né, e a gente da psicologia, a gente fala muito que a gente precisa ter uma rede de apoio, né, e aí como é viver agora numa rede de apoio, com esse apoio mais limitado, né? A gente vai aprendendo. Eu acredito que vai haver algumas adaptações de distância, de contato, mas eu acredito que aos pouquinhos isso vai ficar melhor. E aí, num futuro um pouquinho mais distante, né, num prazo mais a longo prazo, né, num período mais a longo prazo, eu acredito que quando houver uma vacina, e aí talvez o Ricardo pode dizer melhor do que eu, mas existem especulações e previsões de a gente conseguir uma vacina, eu acho que esse medo vai começando a ficar menor.
Essa ansiedade vai começando a ficar menor, né? E a gente vai conseguir circular e conviver fisicamente de forma mais tranquila, né? Essas são as minhas esperanças. E aí, assim, as pessoas ficam perguntando assim para mim, Luciana, numa condição dessa que a gente está, que já existia uma crítica muito grande com a tecnologia, com o excesso de tecnologia, com o excesso de mídias, né, de que as pessoas estavam adoecendo psicicamente com essa vida perfeita que é levada nas mídias sociais, a gente agora está mergulhado na tecnologia, né? Então, assim, será que isso não vai ser ruim para a gente? A gente pode ser, né? Porque a gente vai ficar cada vez mais tecnológicos. Mas será que eu acredito que tudo na vida tem vantagens e desvantagens, né? Eu acho que a gente vai aprender a se relacionar de outra forma, né? Eu acho que a tecnologia vai ajudar muito a gente. É como a Regina estava falando aqui, quando é que a gente imagina, na verdade eu acho que não foi nem a Regina, foi a Ida que falou sobre o evento de vocês, que a princípio era um evento norte-nordeste, de repente se ampliou para uma configuração latino-americana. Então, assim, a gente consegue alcançar muito mais pessoas, então eu acredito que de certa forma a tecnologia também vai ajudar. É claro que a gente precisa ficar sempre num movimento muito atento, né, de se perceber, de ver o que se a gente não está ficando cada vez mais individual, mais trancado, mas eu acredito que ela vai proporcionar, sim, um olhar mais amplo. Eu acredito que as pessoas estão, isso também de uma forma bem geral, tá? E mais humanas, elas estão mais empáticas, estão mais preocupadas com o outro. Então, eu acredito que depois de tudo isso acontecer, que a gente tiver uma vacina, que a gente voltar a uma nova normalidade, que eu não gosto disso. Inclusive, eu vi uma vez, que eu achei tão interessante, uma pergunta para a gente refletir, seria novo normal ou um mundo novo? Né? Porque eu acho que a gente pode ficar muito mais com um mundo novo. Um mundo novo, onde eu acredito que as pessoas vão estar mais humanizadas, mais empáticas com a dor do outro, né? O meio ambiente está agradecendo, porque existe menos poluição, menos carros nas ruas, a gente está também aprendendo a valorizar mais as relações, os encontros. Eu estou morrendo de saudade de encontrar as pessoas, eu estou vivendo o isolamento rígido, né? Então, assim, apesar de haver um certo distanciamento com o virtual, com a tecnologia, eu acho que ela também provoca uma inquietação de quando é que eu vou poder encontrar, de poder valorizar coisas que antes a gente não valorizava tanto. O abraço, o toque, o se encontrar, né? Os nossos lazeres vão ser mudados, né? Assim, não vai haver tanta aglomeração a princípio, então acho que as pessoas vão ficar mais concentradas no núcleo menor e a gente vai poder conversar melhor, com mais atenção. Então, eu acredito que a gente tem uma grande possibilidade de um mundo novo, mais humano e mais tranquilo de se viver, eu acredito, né? Eu acredito nisso também, viu, Luciana? De verdade, assim, eu espero que a gente saia muito melhor dessa pandemia do que como a gente entrou, né? Sim, eu não tenho dúvida, eu acho, como eu estava te dizendo, eu não sei a resposta dessa pergunta de como vai ser a nossa convivência depois, mas eu tenho certeza que vai ser melhor, né? Eu digo muito que se não acreditar nas pessoas, não acreditar no mundo melhor, eu vou rasgar meu diploma e vou fazer outra coisa da minha vida, né? É verdade, faz sentido. Isso. Por favor, Ricardo, fique à vontade. Bem, pessoal, primeiro, o mundo é o mesmo, né? Dentro da história da humanidade, nós já passamos por vários períodos de crise. Várias pandemias, várias epidemias que na história dizimaram muito mais gente do que está sendo dizimada agora, né? Nós já tivemos pandemias e epidemias de morte de mais de 200 milhões de pessoas no mundo, pela história. Então, a gente, por conta da tecnologia, por conta dos exames, dos medicamentos que hoje nós temos à disposição, nós temos condição de uma qualidade de vida e uma sobrevida muito maior diante dessas crises, né? Claro que ninguém quer aqui está justificando morte de ninguém, pelo contrário, a gente está querendo contextualizar dentro da história da humanidade. Então, o coronavírus, ele é um vírus diferente, né? E dentro dessa lógica, houve uma disseminação muito rápida no mundo, né? Um mês estava na China, daqui a pouco saiu pelos aviões da vida aí, sendo disseminados por todas as partes, e mudou.
o mundo mudou no sentido de que foi pela primeira vez na história moderna, né, da nossa história moderna, que o mundo parou. Países pararam, serviços pararam, hotelaria, indústria, comércio em geral. Então, assim, houve-se a tentativa de fazer o risco menor ou o menor tipo de perda possível, né? Dentro da lógica do mercado comum, dentro da lógica da saúde. Se a gente vier aqui para o Brasil, a nossa saúde não era das melhores. A população morria nos corredores. Aqui mesmo nós tínhamos experiências imensas, né, de hospitais lotados, de pessoas no chão. Então, assim, a gente não estava, de fato, preparado. Isso foi, por um lado, eu não vou dizer que existe nada positivo numa pandemia dessa, mas houve um repensar da condição de saúde, do recurso necessário da saúde para a população, onde se investiu, nesse período, um volume financeiro imenso num curto espaço de tempo, para comprar medicamentos, para comprar equipamentos de proteção individual, para abrir alas novas em hospitais, até mesmo hospitais de campanha, que eu faço minhas críticas em relação a isso, porque é um investimento muito alto para algo que não vai ficar para o futuro. Poderia ter sido feito um investimento mais duradouro. Enfim, é uma opção do momento, né? Às vezes o remédio sai meio amargo, né, quando é necessário. E quanto a essa questão eu, por exemplo, trabalho num posto de saúde e num hospital. Eu vivenciei diretamente os casos de Covid. Enquanto o mundo todo estava parando, a gente estava sendo convocado a trabalhar mais todos os dias e se expor cada vez mais. Eu, pelo menos, por exemplo, peguei Covid, né? Eu faço parte justamente do comitê gestor de crise para essa pandemia e eu me vi doente, né? Até mesmo tive a oportunidade de dar algumas entrevistas em rede nacional, mas nesse momento eu vi que a doença realmente precisa ser tratada de uma forma mais adequada, né? E aí os espaços precisam entender isso aí, tanto os espaços de saúde, os espaços sociais. As pessoas precisam ter, de fato, o seu cuidado com a higiene. É incrível. Muitas das doenças que nós tínhamos por questões de agravamento por conta da higiene, até infecção hospitalar, houve uma redução incrível, só pelo simples incentivo da lavagem das mãos. Olha que coisa interessante, né? A enfermagem ela tem um ícone internacional que esse ano, por ironia do destino, a Organização Mundial da Saúde, ela elegeu o ano de 2020 como o ano da enfermagem, o ano mundial de comemorar e de valorizar a enfermagem. Foi justamente no ano que Florence Nightingale, que é o ícone mundial, que começou a estruturar cientificamente, academicamente a profissão, né, uma inglesa, uma mulher que era aristocrata, deixou a sua vida fácil para ir para uma guerra. E lá ela modificou a condição de vida daqueles soldados, onde a mortalidade era de 40% daqueles soldados que eram feridos, ela reduziu para 4%. Então, ela reduziu imensamente essa mortalidade só porque ela adotou lavagem das mãos, abrir janelas nos locais onde tinham os pacientes doentes, os soldados, e ali amputados, com todo tipo de ferimento, lavagem das roupas e lavar as mãos entre um cuidado e outro, entre um paciente e outro. Normalmente, antigamente, na guerra, você vinha ali com a sua roupa, fazia a cirurgia ou amputava alguém aqui e já pegava no outro. Então, do jeito que estava sujo, já pegava no outro. Com algumas mudanças, ela fez isso e, além do mais, ela é uma referência internacional na parte da estatística. Foi ela que é a primeira que trabalhou estatisticamente aqueles casos, né? E a questão do gráfico de pizza, que é muito utilizado, foi Florence Nightingale que criou para ter uma visibilidade maior da questão dos dados epidemiológicos. Então, ela tem um livro chamado Notas da Enfermagem. Esse livro foi lançado há quase 200 anos atrás,
traz justamente bases do que a gente hoje está trabalhando. Hoje está todo mundo preocupado em lavar as mãos, hoje está todo mundo preocupado em manter um distanciamento, em manter a higiene do ambiente, e aí a gente trazendo para a questão do coworking, onde as pessoas trabalham nos mesmos ambientes, né? Onde você passa ali algumas horas, um período do dia ou o dia todo junto com outras pessoas, é de suma importância que as pessoas tenham esse hábito de lavar as mãos, de higienizar antes e depois de usar, porque você vai preparar o ambiente para o colega, a pessoa que vai utilizar depois aquele espaço, né? É super importante isso. Vou trazer aqui alguns dados que são... A gente tem muita fake news, né? Tem muitas pessoas que ficam disseminando informações dependendo do interesse. Mas hoje no Brasil nós temos cerca de 210 milhões de habitantes, tá certo? Outros países não têm a mesma população, então a gente precisa fazer uma proporção, né? Relativizar a questão dos dados, para não colocar ele cru, porque senão, se eu pegar a população da Itália comparada com a do Brasil, você não chega nem perto, né? Nós temos 5 regiões, um país de tamanho continental. Então, só para que a gente entenda, o Brasil hoje no mundo é o segundo maior em casos, tá certo? Hoje a gente tem aqui, até mesmo por questões sanitárias, nós temos problemas sanitários sérios, que estão sendo refletidos aqui, né? Cidades, bairros que têm lixo a céu aberto, esgoto a céu aberto, né? Onde as pessoas conviviam com isso. Não pensem que as doenças do passado, antes do coronavírus, desapareceram. Pelo contrário, essas pessoas estão transitando nos hospitais. Ou pior, por medo de pegar o coronavírus, estão ficando em casa doentes. E aí estão morrendo. Quantos pacientes de câncer deixaram de fazer quimioterapia? Quantos pacientes com problemas cardíacos deixaram de procurar os seus atendimentos por medo e por orientação de realmente não procurar, porque faz parte do grupo de risco, né? As unidades básicas de saúde, por um tempo, tiveram que se adaptar a esse atendimento. E aí nós objetivamos, assim, direcionamos o atendimento e o olhar para aquelas pessoas que tinham síndrome gripal. Mas e as gestantes? E as crianças? Nós vamos deixar de vacinar as pessoas? Porque a vacina, ela queira ou não, ela tem um efeito protetor, né? E quantas pessoas foram salvas porque tomaram a vacina da gripe? Porque a pneumonia é um dos fatos, porque essa doença tem 3 fases, assim, não misturando muitos assuntos. Mas ela tem uma fase inicial que é viral, então ela funciona como um resfriado, de fato, tem os mesmos sintomas, coriza, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, é um resfriado comum inicialmente. Depois ela tem uma fase inflamatória, então ela começa a afetar o pulmão, tá certo? Como você tem uma imunidade baixa, e aí é bom que todos entendam isso aí, porque o tratamento ele vai modificando. Quando você tem uma imunidade baixa e tem um processo inflamatório a nível de pulmão, qualquer bactéria que vier, o organismo não tem imunidade, está com a imunidade baixa. Vai lá, muitos pacientes estão sendo internados por pneumonia, né? Secundária ao COVID. O COVID ele causa um problema inflamatório, ele causa uma infecção também, mas vem uma bactéria e se aproveita daquela brecha e causa esse processo inflamatório. Só que ele tem uma terceira fase, o COVID-19, que é o nome da doença. O coronavírus é o vírus, é um tipo de vírus. Esse vírus que está circulando é o SARS-2. Ele é um tipo de vírus respiratório, que houve uma mutação, não se sabe por quê, né? Não vou entrar nessa seara, mas que ele tem uma preferência pela via respiratória, principalmente pelo pulmão. E aí a terceira fase, ele causa uma coagulopatia. O que é isso? Começa a ter coagulação generalizada, disseminada e também localizada no pulmão, e o sangue coagula. Então não adianta você ficar jogando oxigênio dentro do paciente, que o sangue coagulado ele não consegue fazer uma circulação. Então, olha a dificuldade de tratamento. Mas a gente viu que muitos dos kits, né, o esquema terapêutico, quando bem administrado e de forma precoce, você
tem um sucesso muito grande. Está aí a Unimed, uma empresa imensa que começou a tratar precocemente os casos. Praticamente todos os casos que estavam lá em UTI, até no hospital que eles criaram, eles fecharam. Então, a saída é a prevenção, claro, lavar as mãos, evitar aglomeração, porque é a via respiratória. A máscara em ambientes administrativos, a orientação é do não uso, não tem necessidade. Quem é que precisa usar a máscara? É quem tem sintomas, tá certo? Como essa doença está a nível de comunidade, a previsão é de cerca de 70%, 80% da população já ter tido algum contato. Então, a gente vai ter aí muita gente já com imunidade, tá certo? Mas ainda tem gente que estava em casa, preso, sem sair, né? Tomando todos os cuidados. Eu conheço pessoas que chegava alguém, botava uma chinela, passava álcool, lavava o saco do supermercado, dava um banho de álcool nele mesmo, então, e pegaram Covid. Então, tem certas coisas que às vezes você não explica, né? Mas a gente precisa ter os cuidados para se proteger disso aí. Essa questão do coworking e do medo e da ansiedade, eu, por exemplo, lá no posto de saúde, eu estou pegando muitas pessoas que estão com pavor dessa doença, né? Estão adoecendo muito mais da saúde mental do que propriamente do Covid. Pessoas que realmente estão precisando ser até mesmo medicadas, né, com antidepressivos, com ansiolíticos, porque não aguenta mais escutar tanta notícia ruim. Eu acho que está na hora da gente focar muito mais no lado positivo, nas curas, nas histórias de superação. Quantas pessoas foram entubadas, foram para a UTI e sobreviveram? Olha que história bacana. Mas aí, muitas vezes, você liga a televisão, você parece que dá vontade de se emplastificar. Tem aquele papel contact, né? Você dá vontade de plastificar todinho aqui, botar a luva, a máscara, um capacete, porque as notícias são muito pesadas, muito negativas, e a gente precisa... A doutora Luciana, psicóloga aqui, ela deve estar vendo isso diariamente, as pessoas chegando com essas queixas, né? Do medo, do temor de adoecer, porque só passa que o cara que adoece morre. E, de fato, não é essa realidade que a gente enfrenta. Nem tá todo certo? mundo morre, né? Nem todo mundo morre. Na verdade, é uma pequena parcela daquele público-alvo que é mais suscetível. Se você, por exemplo, eu tinha um paciente lá no hospital que eu trabalho, paciente em estado terminal, cuidados paliativos. Você ali era só para dar o conforto, tá certo? Teve um caso de Covid lá, né? Nem foi na ala dela, mas a paciente veio a óbito. De fato, a gente não sabe se foi pelo câncer, se foi pelo Covid. Para todo mundo, e até mesmo para títulos de registro, foi mais um óbito por Covid. Então, a gente precisa ter muito cuidado, para ter muita responsabilidade nessa questão da contagem, dos dados epidemiológicos, né? Porque isso gera muito medo, gera problemas sociais. Uma pessoa que falece do Covid, a família toda deixa de velar aquele paciente, aquela pessoa, aquele ente querido, não vão para o enterro, só pode ir uma pessoa para testemunhar. Essa pessoa não tem a dignidade final da morte, porque ele é colocado dentro de um saco plástico, é colocado dentro de um caixão, do jeito que está, com a roupa que tiver, bota lá e vai ser enterrado. Então, a gente precisa, de fato, ter muita responsabilidade para tratar dignamente aquelas pacientes de forma preventiva e fazer com que também a gente possa valorizar mais as informações positivas, né, que nos dê entusiasmo de enfrentar tudo isso, do que o lado negativo, porque a saúde mental perde muito isso, e a gente precisa, nesse momento, de ter muito juízo, né? Muita cabeça boa para enfrentar todas essas mudanças que a gente está sendo obrigado, muitas vezes, a vivenciar. Uma pergunta aqui do chat para vocês, da Tércia Rabelo.
ela pergunta, né? Boa tarde. Vocês acreditam que daqui em diante a higiene vai realmente ser uma ação natural para o convívio social? Acho que é um pouco do que a Luciana já tinha até falado, né, Luciana? Então, por favor, você pode começar aí a responder. Isso. Vai se criar um hábito, né? Então, eu acredito que aos pouquinhos a gente vai, sim, levar isso. Eu queria só fazer uma observação na fala do Ricardo, que eu achei super interessante, que eu não trouxe, porque eu estava tentando ir para esse... Eu já sei que nosso tempo tá curtinho, tá? Mas é só uma observação que eu acho que é essencial a gente dar. Uma das minhas maiores preocupações, Tainá e Ricardo, assim, é que com tantas notícias e com tudo isso que está acontecendo, a ansiedade, né, e a possível depressão, ela está se tornando muito, muito forte. E aí, quando a gente fala em ansiedade, um dos sintomas mais característicos da ansiedade é a sensação de uma falta de ar. Então, assim, e qual é um dos sintomas que as pessoas estão com mais medo do Covid? É a falta de ar, é a questão respiratória, né? Então, assim, a gente entra numa bola de neve. As pessoas estão ansiosas porque estão cobertos de informações, bombardeados de notícias ruins, e aí começa a ficar com um medo muito grande, gerar sintomas mesmo no corpo, porque o nosso corpo ele vai responder, né, a tudo isso. E aí, enfim, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, de tentar respirar, de procurar ajuda, de fazer terapias, né, de procurar coisas mais leves, de fazer uma atividade física mesmo que seja em casa, de estar dentro de casa com a família, vai inovar, já que a gente não está indo a restaurantes, vamos fazer um almoço, um jantar em casa, coisas mais leves para ver se a gente libera um pouquinho esses sentimentos e diminui essas sensações, esses sintomas que a ansiedade traz. E uma das coisas, Luciana, é desligar um pouquinho a televisão. É o que eu tenho mais pedido aos meus clientes. Sai um pouquinho desse ambiente da TV, um ambiente virtual, vai ler um livro, vai cuidar da tua vida, vai fazer projetos do teu negócio. Aquele monte de coisa que a gente disse que a gente não fazia porque não tinha tempo, a gente está cheio de tempo hoje em dia, então, assim, vai resgatar aquela amizade que não tem tempo de ligar, né? Vai ler uns livros que você... Eu tenho vários livros na minha estante que eu não li ainda, então, assim, vamos procurar fazer outras coisas, né? Desligar, de fato, mais a televisão, já que a gente está tão coberto dessa tecnologia, de tantas informações, vamos tentar ir na contramão disso. Mas a resposta dela, eu acredito que a gente, né, acredita que sim, que vai virar um hábito, e eu espero que não seja esquecido, né, que a gente, de fato, internalize esses hábitos, que são, como o Ricardo bem colocou, né, assim, que esses tipos de hábitos, eles são muito mais benéficos para outras doenças, então eu espero que a gente consiga internalizar isso de forma que a gente coloque no nosso dia a dia mesmo. Isso. Então, vou encerrar o nosso painel por aqui. Foi muito, muito bacana a conversa com vocês. Eu queria agradecer demais, mais uma vez, a Luciana e ao Ricardo por estarem participando aqui conosco. Aprendi bastante com vocês. Acho que todo mundo que está aqui no nosso encontro também pode aprender muito. Me permite claro, dar só umas dicas aqui para os colegas? Por favor. Porque, assim, a gente nesse momento está voltando ao trabalho. Né? E voltando ao trabalho, principalmente quem trabalha em cowork, em ambientes coletivos, a gente precisa começar a internalizar algumas mudanças de comportamento. Por exemplo, lavar as mãos. É necessário. Né? Antes a gente não lavava as mãos, agora a gente precisa lavar as mãos de fato. Se não tiver a água com sabão, a gente utilizar o álcool ou álcool gel, sabendo que o álcool ele não tira sujidade, ele vai fazer ali uma destruição de micro-organismos, mas quando você tiver a oportunidade de lavar as mãos, você lava. Usar máscara, né? É importante você fazer o uso da máscara, evitar estar a menos de 2 metros das pessoas, porque esse vírus ele passa por gotículas, essas gotículas são muito pesadas, elas em 2 metros já não chega na outra pessoa, então a transmissão é mais dificultada. Usar o álcool ao entrar e sair dos ambientes, né? E também você higienizar o ambiente de trabalho, quando você chega, e de preferência também quando você sai, para que dê oportunidade para outra pessoa chegar com um ambiente limpo para uso, né? Limpar maçanetas, celulares, né?
que são objetos, por exemplo, o notebook, que você, porventura, venha a utilizar, que é de suma importância, e principalmente materiais que são compartilhados. Em alguns locais de coworking, alguns materiais ou utensílios podem ser compartilhados. Então, nesses casos, também fazer uma higienização, né? Higienização de banheiros coletivos. Entender que as pessoas vão nos banheiros fazer suas necessidades fisiológicas e muitas vezes pegam no trinco, pegam no local onde tem a torneira, pega no vaso sanitário. Então, todos esses locais também são de potencial contaminação. A questão, se possível, da criação de uma escala de trabalho, né? Para não ficar muita gente no mesmo período de trabalho no coworking. Então, você vai num período, outro vai num período. Então, períodos que não fiquem batendo muito para não ter tanto trânsito de pessoas ao mesmo tempo, né? A questão de uso do material individual. Quanto mais você puder levar o seu material de uso, né, particular, seu, para que você tenha o controle dessa higienização, é melhor. Higienizar a questão do preparo de alimentos. Tem muitos coworks que as pessoas se alimentam nos seus espaços. Então, entender que existem aqueles utensílios, prato, colher, copo, devem ser de uso pessoal ou também descartáveis, né, quando tiver a condição. Manter o distanciamento das pessoas quando estiverem trabalhando, mas em especial, e eu fecho aqui. Se você tiver alguma suspeita, tiver sintomas gripais, está com febre, está tossindo, escorrendo nariz, está com dor no corpo, está com diarreia, né? Dois sintomas também são bem característicos. Você vai perder o cheiro, tá? Vai ter uma redução ou perda do olfato e do paladar. Então, se você estiver sentindo isso, não vá para o coworking, não vá trabalhar, não. Fique em casa, ou então vá procurar uma unidade de saúde, fazer uma consulta, né? Já fique em isolamento para você cuidar dos seus, da sua saúde, das pessoas da sua família, e iniciar o tratamento o mais precoce. O teste rápido, né, que é um exame que as pessoas estão gastando muito dinheiro com ele, às vezes até desnecessário, está sentindo nada, mas começa a botar aquilo na cabeça, vai lá na farmácia, no laboratório, tem valores aí de todo jeito. Ele só serve do 7º ao 14º dia. Então, é o melhor período de se fazer o exame. Antes disso, vai dar negativo, mesmo você estando doente. E depois disso, o resultado pode ser que não dê um falso positivo ou um falso negativo. Então, agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós te agradecemos. Para poder fechar também, tá? Assim, tentar fazer com que a gente siga as orientações do Ricardo, entendendo que é um ato de amor e de responsabilidade com a nossa comunidade, com o nosso coletivo, né? Então, assim, de fato, quem puder, por favor, permaneça em casa, né? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou à disposição para outras dúvidas em outra ocasião, tá? Em outra plataforma. Um prazer enorme. Novos encontros. Nós vamos ter que conviver com esse vírus como outras doenças, a dengue, a zika, a chikungunya. A gente vai viver a vida normal. Vamos com os cuidados e sem medo. Vamos para frente. Muito obrigada, Luciano e Ricardo. A gente vai encerrar aqui esse painel. Certo? Muito obrigada mesmo para vocês. Até a próxima. Quem quiser falar com eles estão no Instagram. Procura lá, que eles estão à disposição. Até mais. Muito obrigada. Valeu, até mais, pessoal.